Martínez com a 7. E completando o time do Corinthians, o Romarinho, 31. Essa é a formação do Corinthians. Está na 12ª colocação. E agora vamos para o Grêmio. Vanderlei Luxemburgo, tem o goleiro Marcelo Groi. Também tem uma linha de 4 ali, né? O Edilson pela ala direita, 33. Gilberto Silva é o 3. 34, o Erley. Pela ala esquerda, o Pará, 31. Meio de campo, Fernando, 17. Souza, 5. Elano com a 7. Zé Roberto é o 10. Aí o Kleber, camisa 30. E o André Lima, 99. Essa é a formação do Grêmio. 14 vitórias, 2 empates, 6 derrotas nesse Campeonato Brasileiro. O árbitro é do Rio de Janeiro, Marcelo de Lima Henrique. Esteve aqui na quinta-feira trabalhando no jogo do Palmeiras. Márcio Eustáquio Santiago, Rodrigo Henrique Correia. Pois não, Sereto? Rapidinho, Vanderlei Luxemburgo. É o Saúl Vaiado do Vasco da Gama, que foi um baita do jogador no Grêmio. E a história vai se repetindo, né? O Elano estava desmotivado no Santos. O jogador precisava de uma motivação. Encontrou a motivação, um ambiente bom no Grêmio. Aí a tendência é tudo dar certo para ele. Vanderlei, o Corinthians tem tirado o ponto dos líderes aí. Você imagina a dificuldade no jogo de hoje? Muita. O Corinthians é sempre muito difícil. Jogar contra o Corinthians aqui é sempre muito difícil, é a casa do Corinthians, mas o Grêmio está preparado para jogar um jogo decisivo. Aí o técnico Vanderlei Luxemburgo, lembrando que o Corinthians pegou uma sequência aí de jogos contra os líderes do campeonato, né? Empatou com o Fluminense lá no Rio de Janeiro, venceu a equipe do Atlético Mineiro aqui no Pacaembu. E no último jogo, é claro, também jogou contra uma equipe que está lutando para não cair, para não ser rebaixado. Jogou contra o Figueirense e perdeu para o Figueirense lá em Florianópolis. O Corinthians que não pretende mais nada no campeonato, mas pode ser uma espécie de fiel da balança na competição, Jota. Tá aí o árbitro do Rio de Janeiro, Marcelo de Lima Henrique, fazendo a comunicação. Ele é do quadro da FIFA. O assistente 1 também, o Márcio Eustáquio Santiago, que é mineiro, também é do quadro da FIFA. E o segundo assistente é do Rio de Janeiro, o Romarinho. O Grêmio não perde há 5 jogos, em 4 vitórias e 1 empate. Está num embalo legal o tricolor gaúcho. Se vencer, vai a 47, a mesma pontuação do Fluminense. Tem uma vitória a mais, ficaria com 2 vitórias a mais que o Fluminense, mas o Fluminense amanhã joga contra o Internacional. Apita o árbitro, começa o jogo aqui no Pacaembu. Começa Corinthians e Grêmio. 2 camisas de peso no futebol brasileiro, no futebol internacional. Já teve uma primeira dividida lá, né? E o André Lima levou a pior. Veja aí o capitão Gilberto Silva, experiente jogador do Grêmio. O Marinho aqui com o Alessandro, a bola acaba saindo pela lateral. Na primeira oportunidade, a gente vai apresentar os bancos de Corinthians e Grêmio. O árbitro está chamando a atenção de 2 jogadores ali que estão se abraçando. Enquanto isso, o Alessandro faz o arremesso. Começo de jogo aqui. Teve um escorregão ali do Guilherme, mas a bola bateu no Pará, né? Por isso o Corinthians vai bater escanteio. A expectativa é sempre positiva, né? De que Corinthians e Grêmio apresentem um belo espetáculo para você ligado no Premier e no PFC Internacional. Olha o Kleber. Foi dominar, caiu, já está marcada uma falta do Alessandro no Kleber. Primeiro minuto de jogo, tá aí o lance. Corinthians tem 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas nesse brasileiro. O Grêmio tem 14 vitórias, só empatou 2 vezes e apenas 6 derrotas. Lá pela direita o Edilson. Bola tocada para o Fernando, abrindo na direita lá para o Edilson. Souza. Colocou aqui no meio, Elano tentou fazer o passe, olha que chegada boa. Zé Roberto arruma e bate. Chegada espetacular do Grêmio e o chute do Zé Roberto. A bola subiu muito, dá uma olhada, ó. Vamos então ver o banco do Corinthians. O Tite tem à sua disposição para esta partida aqui no Pacaembu. Daqui a pouco a gente mostra o banco do
estamos vendo, ó. Tá aí o Danilo Fernandes, Guilherme Andrade, Antônio Carlos, William Arão, Giovani, Chiquinho e Adilson. São os reservas do Corinthians para essa partida da quarta rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Alessandro tocando na frente. Esse é o Edenilson. Ralf de primeira, toca errado. Elano. Prende mais atrás, Fernando, Zé Roberto. Aí vem o tricolor gaúcho. Tentou fazer o passe na frente para o Kleber. Romarinho. Guilherme clareando lá para o Paulo André. Lá pela esquerda o Fábio Santos. Aí o Wallace. O Grêmio está a 13 rodadas consecutivas no G4. E cada vez mais se aproximando da liderança. Martínez. Parou no lance lá o Martínez. Ele marcou falta do Edilson no jogador do Corinthians. O Jota, aqui de perto, chama a atenção o corte de cabelo do Pará. Daqui a pouco a gente vai ver. É um corte moicano, né? Ele não está lançando moda, mas abusado o corte de cabelo do Pará, lateral do Grêmio. Alessandro lá na frente. E o Pará que fez o corte ali. Kleber, Zé Roberto, aí o Pará. Tocando no meio lá para o Souza, o Grêmio com a bola. Elano. Esperou a chegada do Edilson lá pela direita. Martínez estava no lance, caiu o Edilson. Ele deve ter marcado um toque do lateral do Grêmio, né? Que ficou na expectativa de uma falta nele. E aí você tá vendo o Pará aí com... O Ceredo estava falando ali do corte de cabelo lá. Ele parece que sentiu um probleminha ali o Pará. E você percebeu? Parece que é alguma coisa na virilha, viu, Jota? E em relação ao cabelo, em defesa dele, pelo menos ele tem cabelo para cortar, o que não é o meu caso, viu, Jota? Fábio Santos, Ralf. Aí o Paulo André. Corinthians, o 12º colocado. Agora, nesse momento, com 29 pontos. O Grêmio, nesse momento, 45. O Grêmio, nesse momento, é vice-líder, né? Tem a mesma pontuação do Atlético Mineiro. Tem mais que o Galo. Embora o Atlético Mineiro tenha ainda um jogo para fazer, né? Vai pegar o Flamengo no final do mês. Arremesso favorecendo a equipe do Grêmio. Começo de clássico do futebol brasileiro aqui no Pacaembu. Levantamento lá na frente do Erley. Subiu Paulo André, Alessandro. Aí o Wallace tranquilizando para o goleiro Júlio César. Daqui a pouquinho a gente vai ver o banco do Grêmio. Júlio César faz o levantamento lá para o meio do campo. Souza acabou tocando para trás. Romarinho. Trabalha aí o garoto do Corinthians. Caiu, o jogo segue. Esse é o Guilherme, caiu também. Segue o Corinthians. Levantamento agora do Edenilson. Vai sobrar na esquerda. Vamos ver o que pode fazer o Martínez. Escapou do marcador. Tocou para trás. Espetacular, Marcelo Groi. Olha o Corinthians com o Ralf. Bate! Gol! Corinthians, logo aos 5 minutos de jogo no Pacaembu, Ralf. Primeiro o Guilherme bateu e o Marcelo Groi fez uma defesa fantástica, você está revendo. A jogada do Martínez, ele toca para trás, olha lá. O Guilherme bate a defesa do Marcelo Groi. Aí o Ralf tira do marcador e aí não tem jeito para o goleiro do Grêmio. E o Corinthians faz 1-0 no Pacaembu. Miller. Golaço do Ralf. E não é típico do Ralf fazer um gol bonito assim, é um jogador de mais de marcação. Mas ele chegou bem dentro da área, deu um corte no Fernando, que ficou caído no chão. E bateu de chapa de esquerda, sem chance para o Marcelo. Não é típico do Ralf fazer gols, né? Muito difícil o Ralf fazer gols. Fez um só na temporada, é o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, o segundo na temporada. 1-0 Corinthians aqui no Pacaembu. Danilo. Ainda não deu tempo de mostrar o banco do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai ver quem é que está lá à disposição do Vanderlei Luxemburgo. Danilo. Edenilson. Pará.
Zé Roberto. O jogo começou bem, né? E agora pintou esse gol aí, né? Para botar ainda mais lenha nesta fogueira futebolística aqui no Pacaembu. Paulo André. Edenilson. O Grêmio tem um saldo de gols espetacular do campeonato, né? Veio para o jogo com 16, agora 15. É que o Grêmio do meio campo para frente, Jota, é uma equipe muito técnica. Tem jogadores decisivos. Olha o Kleber lá pela direita, tentou fazer o levantamento, pediu um toque, o árbitro estava bem perto. O jogo prossegue. Passagem de 7 para 8 minutos aqui no Pacaembu. Gol do Ralf aos 5. Danilo. Fábio Santos. Agora há pouco tivemos Ponte Preta e Figueirense em Campinas, foi 2-2. Agora há pouco Curitiba ganhou do Flamengo no Couto Pereira, 3-0 Coxa. Esse é o Gilberto Silva, o capitão do time. Interessante notar no gol do Corinthians, Jota, que tanto o Guilherme quanto o Ralf, os dois volantes do Corinthians, estavam à frente e dentro da área do Grêmio. Pará. Boa bola para o Zé Roberto, mas aí chegou o zagueirão. Zé Roberto, Wallace. O árbitro está marcando, deve estar marcando agora um toque do jogador do Corinthians quando estava no chão, né? É que o Wallace agora ele foi mal, porque ele tentou cavar a falta, o árbitro em cima do lance, claro, não deu a falta, deu a mão dele. É quase um escanteio para a equipe do Grêmio. Veja aí o goleiro Júlio César. Titular, o Cássio está na seleção brasileira. O Grêmio vai bater 1-0 Corinthians. O que tem de gente na área. Tá todo mundo lá praticamente. Elano bateu mal. Vamos ver o banco do Grêmio. Luxemburgo tem aí para o jogo contra o Corinthians aqui estes jogadores. O goleiro reserva é o Matheus, Tony, Naldo, Léo Gago, Marco Antônio, Marquinhos e Leandro. Jota, puxando aqui pela memória, o outro gol do Ralf na temporada foi na, se não me falha, estreia do Corinthians na Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. O Corinthians perdia por 1-0 e o Ralf fez o gol de empate de cabeça no último minuto do jogo. E o Pará bobeou. Romarinho faz mal o levantamento, hein? Bobeada do Pará e vacilo do Romarinho. Edilson. Tentando o Kleber lá na frente. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Brahma. Ser brasileiro é paixão de brameiro. Passe errado do Souza, ligou o time do Corinthians. Edenilson. Guilherme. Mesmo Guilherme que jogava pela Portuguesa de Desportes. Guilherme toca, olha que boa bola para o Edenilson, arrumou, pé esquerdo, pé direito, toca na frente para o Guilherme. Gol! É do Corinthians, Pacaembu, 10 minutos de jogo, Guilherme. Uma jogada toda construída pelo Edenilson. E o Corinthians faz 2-0 no Grêmio. Começo de jogo no Pacaembu. Aquilo que eu falava anteriormente, Jota, eu gostei da escalação do Tite do meio campo, com o Guilherme e o Edenilson, que são dois jogadores leves, dois jogadores muito rápidos, né, de movimentação. Você pode ver que o Guilherme ele deu passe para o Edenilson e correu, deu opção. E o Edenilson deu continuidade na tabela, o Guilherme entrou no cara a cara, no atu per tu com o Marcelo, só deu de chapa de esquerda, um golaço. Primeiro gol do Guilherme com a camisa do Corinthians, segundo jogo dele como titular, ele veio da Portuguesa e o Corinthians tentou muitas vezes contratá-lo e nunca dava certo, até que chegou a um acordo com a Portuguesa. Por que esse esforço na contratação? É muito possível que o Paulinho seja negociado no fim do ano, depois do Mundial Interclubes. E aí o Guilherme seria o substituto para o Paulinho. Canta alta a torcida do Corinthians aqui no Pacaembu. Faz 2-0 do Grêmio.
com 2 volantes marcando, né? O primeiro do Ralf e o segundo do Guilherme. Elano. Colocou na frente para o Zé Roberto, cortou lá atrás o Paulo André, completou o Guilherme, domina Romarinho. Aí Danilo. Martínez vai acompanhando ali pela esquerda, vai chegando também lá o Fábio Santos. Ele toca na frente, toca errado para o Danilo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. No primeiro turno, o Grêmio ganhou do Corinthians em Porto Alegre. Foi 2-0. Alessandro. Bate na bola o Wallace. Vai trabalhando a equipe do Grêmio. Tá aí o Fernando. Corinthians marcou aos 5 e aos 10. Kleber. Pará. Escapava do Alessandro. Tomou a falta do lateral do Corinthians. Futebol gaúcho leva vantagem sobre os paulistas neste campeonato brasileiro. Em 14 confrontos, 6 vitórias gaúchas, 3 vitórias paulistas, 5 empates. Veja aí o Fernando se arrumando. Quem vai bater a falta é o Elano, mas ele deixa para o Edilson. Tá aí o Edilson. Júlio César, o goleiro do Corinthians. Vai para a bola o lateral do Grêmio. Edilson coloca por ali. A bola quase passa por todo mundo, hein? Disputa pelo alto. O Elano foi para a bola. O árbitro estava marcando uma falta de ataque ali. O programa do sócio da próxima quarta-feira terá o ex-jogador Baltazar, o artilheiro Baltazar, ao lado de Sérgio Lobo no estúdio. E no sócio pergunta, os jogadores do Grêmio, André Lima e Souza. Mande a sua pergunta pelo www.sociopremier.com.br. A gente mostrou ali a expressão do Vanderlei Luxemburgo, né? Não poderia ser outra. Preocupadíssimo, né? Em 10 minutos o Grêmio tomou 2 gols. Falta agora do Danilo. Ele disse, né, Jota, que esperava dificuldades, mas não sei se esperava tantas dificuldades assim, né? O Grêmio que, dependendo da combinação de resultados, se vencer o Corinthians hoje aqui, ele pode até terminar na liderança do campeonato, ou pelo menos dormir na liderança. O Grêmio está brigando em cima na tabela. Paulo André. Souza. Zé Roberto. Fernando. Já tivemos Ponte 2, Figueirense 2. Já tivemos Coritiba 3, Flamengo 0. Souza. Belo toque do Elano. Souza. Ganhou a primeira dividida. Chegou Alessandro. Souza ainda com ela. Não estava fácil a vida do Souza. Elano coloca na área. Bate de qualquer maneira o Alessandro. Dá um balão. André Lima. Caiu o André Lima. Caiu o jogador do Corinthians. A bola vem aqui para o Edenilson. E agora ele marcou uma falta do Pará. Este ano o Grêmio já marcou 98 gols. Olha a falta aí do Pará no Edenilson. O Grêmio, portanto, está aí para completar uma centena de gols nesta temporada. O Elano falou ali com o árbitro, reclamou. Corinthians bateu. Wallace para o Alessandro, toca lá na frente. O Bandeira marcou impedimento do Romarinho. O Márcio Santiago, mineiro, que você vê aí, marcou impedimento do Romarinho. E o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro é o Marcelo Moreno. 7 gols, desfalque no jogo de hoje, porque está defendendo a seleção da Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Souza. Posse de bola para a equipe tricolor gaúcha. Zé Roberto. Perdeu a bola ali o Zé Roberto. Romarinho tocando atrás. Fábio Santos. Martínez. Deu um cutucão na bola. O Kleber, tá aí o André Lima. O Edilson estava lá pela direita. Dominando Fernando. Primeiro tempo aqui no Pacaembu. É a rodada 23 do Brasileirão 2012. Ele marcou falta do Wallace. Falta do Wallace no Elano.
O Cereto falava aí do Marcelo Moreno, né? A Bolívia perdeu para o Equador ontem pelas eliminatórias, 1-0 Equador, derrota da Bolívia. Júlio César vai montar a barreira ali, hein? O Grêmio já bateu uma falta aqui pela esquerda, mas estava muito longe. Essa está bem mais próxima da linha da área. Veja aí o Fernando. O Elano tá para bater. Agora é o Elano. Agora há pouco foi o Edilson. Já ouvimos o apito do Marcelo de Lima Henrique. Não, ele pede para esperar um pouco, porque ele vai ver lá o tumulto que está acontecendo ali na barreira. Tem a barreira do Corinthians e a extensão, né, com os jogadores do Grêmio. Vai para a bola o Elano, bateu na barreira. Romarinho. A torcida pede agora para que o Romarinho seja rápido nesta evolução, nesta transição. Perde a bola o time do Corinthians. Edilson tocando para o Fernando. Domina bem a bola ali o Fernando. Saiu bem de 2, 3 marcadores. Para Souza. Você está vendo que já chegamos a 18 minutos. Primeiro gol aos 5, Ralf. O segundo aos 10, Guilherme. Fernando. Para. Tá achando ninguém para tocar lá na frente. Aí ele volta para o Gilberto Silva. Werley. O Grêmio marcou 33 gols nesse campeonato. Tomou 19, contando os 2 desta partida. A bola passou pelo Souza. Passou também pelo Zé Roberto. Fábio Santos cortou Edilson. Teve dificuldade lá na frente para dominar o jogador do Grêmio, que era o André Lima. Danilo. Elano tomou a bola do Danilo. Vai avançando, vai chegando bem. André Lima rolou, Fernando bate, a bola passa, o goleiro toca na bola, escanteio. Fernando ali estendeu o braço porque tinha gente pedindo pela esquerda. Ele arriscou bater, ó. Júlio César ainda com a pontinha dos dedos, né, mandou para fora. Ela sairia, me parece. Porém, tá aí o Fernando. Chegando aí o Zé Roberto para bater. Veja aí o Kleber. Grêmio terceiro colocado, 44 pontos. Aí vem a bola do Zé Roberto. Vai ficar lá do outro lado com o Edilson. O Grêmio está na área do Corinthians. Cortou Fábio Santos. Edilson se atrapalhou. Martínez. Edenilson. Martínez. Boa bola para o Romarinho. Ah, mas chegou primeiro ali o Souza. Toque de cabeça do Zé Roberto. Elano. Passou mal a bola para o Zé Roberto. Chega Ralf. Zé Roberto ganhava a posse de bola. O ato marcou a falta. Vamos ouvir o Miller. Miller, já estamos com 20 minutos. Bom jogo e o Corinthians, claro, 100% de aproveitamento, que as 2 oportunidades que criou, fez os 2 gols e agora dá uma refrescada, marca mais para sair, explorar os contra-ataques. E o Grêmio, é claro que carece um pouco na criação das jogadas no meio campo. O Elano, o Zé Roberto, a bola precisa chegar lá no Kleber, no André Lima, mas chegar com qualidade. E o Vanderlei já percebeu isso, hein? Vai colocar o Marquinhos no time. O Marquinhos já está conversando com o Vanderlei Luxemburgo. É jogador em meio de campo, é jogador de armação. Então o Vanderlei tá vendo o mesmo jogo que o Miller. E daqui a pouco tem novidade no Grêmio. Você está vendo aí a movimentação ali no banco. Tá aí o Marquinhos. Sai jogando o Gilberto Silva. Só que o meio campo do Grêmio é um meio campo compacto. Um meio campo de jogadores que sabem jogar. Eu acho que ele vai tirar o André Lima. Zé Roberto domina mal. Fábio Santos com Paulo André. Subiu Danilo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Carlos Cereto. Sai o Souza, camisa 5. E pelo pique, não está machucado não. Alteração tática do Vanderlei Luxemburgo mesmo. Souza é volante, o Marquinhos meia de armação. Entra Marquinhos, camisa 19. Ele abre o jogo, o Vanderlei arrisca, né? Uma mudança arriscada, porque fica só o Fernando
volante de contenção ali, mas o Fernando é um jogador que sabe jogar, um jogador que toca bem a bola, ele não marca muito bem, né? O Souza marca melhor que o Fernando. O Vanderlei agora se expõe, claro, vai explorar os contra-ataques. Tentativa do Kleber lá pela direita, acaba ganhando o arremesso. Zé Roberto. Aí o 10 do Grêmio, tentou lá na frente o André Lima. Ele marcou o Bandeira que acenou lá, marcando uma falta do atacante do Grêmio. Uma falta de atacante. Você está vendo aí o Souza no banco, substituído pelo Marquinhos agora há pouco. Corinthians nesse momento está ganhando 3 posições. Está ultrapassando a Portuguesa, o Náutico e a Ponte Preta. Tem a mesma pontuação da Ponte, mas o Corinthians tem o mesmo número de vitórias e o saldo do Corinthians é melhor que o da Ponte nesse momento. Falta contra o Grêmio. Está aí o Marcelo de Lima Henrique, árbitro do Rio de Janeiro. E o Vanderlei faz a observação aqui, o Zé Roberto deve jogar como segundo volante na alteração tática do Vanderlei Luxemburgo. Sempre atento lá embaixo, o Carlos Cereto, passando todas as informações para você ligado no Premier. Também no PFC Internacional, uma transmissão também em alta definição. Bola parada para o Corinthians. 23 minutos. Fábio Santos rolou. A bola desvia. Escanteio para o Corinthians. Bateu forte na bola o Guilherme. Tá aí o Marcelo Groi. A torcida corintiana tá alegre, tá festiva, né? O time está ganhando do Grêmio. O time está ganhando do terceiro colocado. Vai bater Guilherme. Tirou de lá o Marquinhos. Alessandro, Zé Roberto. Esse é o Edenilson. Levantou aqui para o Martínez. Escapou do marcador. Disparou, a bola foi lá no tobogã. E os jogadores do Grêmio, enquanto você revê o lance, foram reclamar com o árbitro, hein? Eles estão reclamando o impedimento do Martínez, que ele vinha voltando. O Bandeira não deu, o Martínez fez uma boa jogada, só que acabou chutando para cima. Você viu ali por último, né, o Marquinhos também falando com o árbitro. Você viu também ali o André Lima. Sai jogando o Grêmio com o Werley. Edil. Fernando. São Marquinhos tocando na frente. Kleber. Edilson. Fernando. Marquinhos. Gilberto Silva. Estende a jogada aqui para o Pará. Primeiro tempo, Pacaembu. Estamos na 4ª rodada do retorno. Boa bola do Zé Roberto aqui para o Elano. Ainda Elano limpou a jogada ali para o Marquinhos. Olhou para a área, para o André Lima. Zé Roberto toca de primeira. Boa bola. Olha o Kleber. Toca para dentro. Tirou Guilherme. Botou a bola ali para o Pará. Jogou atrás. Fernando. Edilson tocando aqui para o Fernando. Kleber. Kleber. Ia bater de pé direito. Zé Roberto. Fernando com Marquinhos. Vai levando a bola ali para o meio. A direita lá para o Edilson. Fernando. O Grêmio vai tocando. Corinthians acompanhando. Elano. Que boa bola para o Pará. Mas o zagueirão não, o Ralf percebeu lá atrás, né? E tirou bem. Edilson. O Werley. Manda a bola para o Elano. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Vivo. Aqui tem muito mais gente conectada. Miller. O Grêmio reclamou nesse lance aí, impedimento do Martínez. O que você achou? Um impedimento que não existiu. O Martínez estava na mesma linha da defesa do Grêmio. O Marinho toca de primeira. Guilherme lá no meio para o Danilo. Tá chegando por ali o Fábio Santos. Tem o Martínez, se quiser, mandou a bola para o Martínez. Fábio Santos. Deu um corte ali no Marquinhos. Na frente para o Danilo. Martínez.
Tenta sair da marcação e saiu bem. Tocou lá na esquerda para o Fábio Santos. Apareceu o Wesley. Mas a bola ainda é do Corinthians. Guilherme, Romarinho, Gilberto Silva. Agora chega também ali para tentar tirar a bola dele o Elano. Alessandro. Romarinho. Ele marca uma falta do André Lima. Romarinho fica no chão. E tem cartão para o Zé Roberto. Enquanto você está revendo aí a falta que ele marcou no Romarinho. E aí o momento que ele mostrava o cartão lá para o Zé Roberto. Primeiro cartão do jogo. E o jogador do Corinthians caído lá do outro lado. Ele está anotando ali o número 10, né? Que é o 10 do Grêmio. O Zé Roberto vai lá para ver, para consolar ali o jogador do Corinthians. É o Guilherme, foi na jogada anterior, o Zé Roberto fez a falta no Guilherme, o árbitro deu a lei da vantagem, mas depois aplicou o cartão. E o cartão para o Zé Roberto foi o terceiro dele, ele estava pendurado com 2 cartões amarelos, então vai ter que cumprir suspensão no próximo jogo, vai ser desfalque do Grêmio contra o Náutico na próxima quinta-feira em Porto Alegre. E aí você está vendo o Zé Roberto que toma cartão. O Guilherme retirado de campo. E o Corinthians vai bater a falta com o Edenilson, ajeitando ali a luva. O goleiro Marcelo Groi. Alessandro. Edenilson. Saiu a bola. Bandeira dá arremesso para o Grêmio. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Fiat Fremont, o SUV completo da Fiat. Tá aí o placar para você, Corinthians 2-0. Chegamos a 29 minutos. Primeiro tempo aqui no Pacaembu. Gols de Ralf e Guilherme. Gilberto. Wesley. Bateu na bola Paulo André. Arremesso lá para o Edilson. Quer aparecer durante a transmissão dos jogos do seu time? Então acesse www.sociopremier.com.br. Se você está no Brasil e para quem está fora, pfc.tv. Você vai participar do Torcedor Foco VIP. Martínez. Martínez tocou para o Danilo. Danilo ajeitou para o Fábio Santos. Martínez, toque sutil para o Fábio Santos. A bola ainda tocou no jogador do Grêmio. Escorregou. Martínez. Fábio Santos tentou consertar e tomou a falta. Problema no cotovelo direito ali do Fábio Santos. Nessa falta marcada pelo Marcelo de Lima Henrique. Você está vendo aí o Tite. O Adenor Bach. O gaúcho Tite. Tá na bola aí o Fábio Santos para bater. 30 minutos, primeiro tempo. Ralf tocando lá para o Fábio Santos. Na frente para o Martínez. Fábio. Chega Danilo. Bola do Ralf aqui para o Guilherme. Foi mal agora o Guilherme. Foi falta e tem cartão para o jogador do Corinthians. Guilherme está na lista, Cereto? Não, não está não. Pendurados no Corinthians estão o Ralf e o Martínez. Olha o Edilson arriscando lá da linha intermediária. Romarinho, Edenilson. Danilo. Já tivemos 2 partidas abrindo a rodada. Tivemos o Flamengo perdendo para o Curitiba 3-0 no Couto Pereira. Ponte Figueirense 2-2 em Campinas. Edenilson, Romarinho. Ajeitou para o Alessandro. Tentou tocar de primeira para o Edenilson. Para Fernando. Elano. Fernando. Marquinhos. Bateu na bola de qualquer maneira lá o Paulo André. O problema do Grêmio, Jota, além da falta de criação de jogadas de gols, centraliza muito as suas jogadas. Facilita a marcação do meio-campo do Corinthians. E as jogadas individuais, o Grêmio até agora não fez nenhuma, diferente do Corinthians. O Edenilson, o Martínez são jogadores que, quando tentam a jogada individual, tem sucesso. Kleber.
Tocou atrás, Pará. Fernando lá pelo meio. Meteu na frente para o Kleber, não dominou. Esse é o Elano. André Lima. Fernando. Olha que bola para o Marquinhos. Vai bater, bateu cruzado. Mandou para fora. Outra vez aí o lance. Finalização do Marquinhos. Quase acertou ali o assistente adicional. Corinthians e Grêmio já decidiram Copa do Brasil. Em 2001, o Grêmio foi campeão e o Tite era o técnico do Corinthians. Curioso é que o Vanderlei Luxemburgo, que hoje é técnico do Grêmio, era o técnico do Corinthians, né? O Tite, técnico do Grêmio, e o Luxemburgo, técnico do Corinthians. Estavam em funções invertidas, né? Em bancos invertidos. E o Tite foi o primeiro título importante do Tite, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em cima do Corinthians. Ele marca uma falta lá do Edilson no Martínez. Tá aí o lateral do Grêmio. O Grêmio que é o time que mais venceu até agora no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio tem 14 vitórias. Paulo André, Danilo. Paulo André coloca lá na frente. Martínez deu uma ajeitada. Danilo tocou atrás. Ralf. Com 10 minutos de jogo, já tínhamos 2-0 para o Corinthians. O Ralf é um 5, Guilherme aos 10 minutos. Edilson. Zé Roberto. Marquinhos. Pará, vai disparando aqui pela esquerda. Ficou na frente, bola para o Kleber. Ainda o Gladiador. Olhou. Não está achando ninguém. Joga lá no meio para o Erley. Edilson. Marquinhos. Sai jogando, sai com ela o Danilo. Martínez, Danilo. Devolve. Edilson tocando para o Marquinhos. Vai trabalhando essa bola o tricolor gaúcho. Não perde há 5 jogos neste Campeonato Brasileiro. É o terceiro colocado. E mesmo que perca o jogo aqui hoje, não será alcançado pelo Vasco. Vai continuar em terceiro. Poderá fechar a rodada até em segundo e poderá fechar a rodada liderando até, né? Marquinhos tocando para o Kleber. Olha que boa bola lá para o Zé Roberto. Chega Elano. Tocou para o Kleber. Sofre a falta ali na meia-lua, hein? Falta nele na meia-lua. Falta do Ralf, que chegou atrasado no lance. Acabou fazendo a falta no jogador do Grêmio. Nota bem, Jota. O Grêmio sempre centralizando as suas jogadas. Porque os laterais também não dão opção. O Edilson, ele toca e passa e para. A mesma coisa faz o Pará. Ele toca e para. Quer dizer, obriga o time do Grêmio a centralizar as suas jogadas. A gente mostrou ali o lance outra vez, você viu a falta, foi clara, né? Como acentuou bem o Miller, falta do Ralf no Kleber. E aí o Zé Roberto, concentrado para bater. Confira aí a barreira. O Fernando também está dando uma ajeitada na bola ali. Ó, o 17 do Grêmio. Mas quem deve bater é o Zé Roberto, né? Tá ali posicionado, pronto para bater a falta. E uma falta que é perigosa, meio gol. Muito perigosa. Olha, dá uma olhada na situação aí, ó. Marcelo de Lima Henrique advertiu ali alguns jogadores naquele amontoado ali, né? Perto da bola o Fernando, Zé Roberto mais atrás, o Elano também, o árbitro autoriza, Zé Roberto bate. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Clearman, 100% performance contra caspa. Programa do sócio da próxima quarta-feira terá o ex-jogador Baltazar ao lado de Sérgio Lobo no estúdio. E no sócio pergunta, jogadores do Grêmio, hein? André Lima e Souza na próxima quarta-feira. Pode mandar a sua pergunta pelo sociopremier.com.br. Zé Roberto tocou para o Pará. Pará aqui na esquerda para o Marquinhos. Pará.
Fernando. Marquinhos. Situação do jogo nesse momento, Miller, com 37 minutos, está aí o Vanderlei. O Corinthians da partida, o Grêmio tem mais posse de bola agora nesse exato momento, só que não transforma isso em criação de jogadas, em objetividade, porque não tem o apoio dos laterais. Obriga o Zé Roberto, o Marquinhos, a jogar essa bola pelo meio, explorando o Kleber, o André Lima, mas só que a bola não chega com qualidade. E aí o Kleber é obrigado a tentar uma jogada individual, carrar uma falta para ter uma jogada mais perigosa. O Marinho levou uma bronca agora do árbitro do Rio de Janeiro, né? Ele deu um lençol ali no jogador, depois reclamou a falta, o árbitro olhou feio para ele. Gilberto Silva tocando para o Zé Roberto. 2-0 Corinthians. Elano. Zé Roberto. Kleber. Bateu em cima do Guilherme. Martínez. Sai com ela Fábio Santos. Está marcada a falta do Edilson. E cartão vai sair para o lateral do Grêmio. Ou não? Não vai. Jota, o Miller falou da questão dos laterais do Grêmio. Existe uma inversão, né? Porque o Anderson Pico é o titular da lateral esquerda. Está machucado, foi vetado, né, pelo departamento médico. Não veio para o jogo. Então o Pará está jogando aqui pela esquerda. Ele que é o titular da lateral direita. E o Edilson hoje é a novidade no time. Martínez tentou na frente o Romarinho, voltou para ele, o goleiro desvia. O goleiro Marcelo Groi toca na bola. Veja de novo o lance. O Martínez fez a tabela com o Erle, né? Que o Erle deu pro Romarinho, o Erle tira, corta o passe e o Martínez recebe a bola chutando, obrigando o Marcelo a fazer uma boa defesa. Alguns jogadores do Grêmio reclamaram com o árbitro que o goleiro não teria tocado. Você viu na repetição, né? Foi claro o desvio do goleiro Marcelo Groi. Guilherme na bola. 39 minutos de jogo, Pacaembu, quarta rodada do retorno, Brasileirão 2012, vai dando Corinthians 2-0. A bola escapou da mão do Alessandro ali, depois está marcada uma falta contra o Grêmio. Ó, olha o desvio aí do goleiro, ó. No detalhe para você. Foi escanteio e já foi batido e agora tem bronca ali dos jogadores do Grêmio. No arremesso lateral do Alessandro, entendendo que houve irregularidade. Seu assistente número 1, Márcio Santiago. Aí ele marcou a falta do Pará, ó. Prontamente o Marquinhos ali já protestou com o Bandeira Mineiro. Sorriso do Kleber. Veja ali o Danilo. Pará vai para a área, quem vai bater é o Guilherme, Marcelo Groi. Goleiro do tricolor gaúcho. Guilherme coloca, tira dali o Pará. Alessandro. Chega na bola Fábio Santos. Faz o levantamento, Danilo, Pará, tocou de cabeça o Danilo. Grêmio campeão brasileiro, 1981, 1996. No ano passado, o Grêmio terminou o Brasileirão em 12º lugar. Pará. Fernando. Tocou mal na bola o Fernando, vai lá o Fábio Santos. Hoje o Coritiba ganhou do Flamengo, 3-0 no Couto Pereira. Tá na bola o Erley. Marcelo Groi. Edilson. Sai com ela ali o lateral. André Lima deu um toque na bola. O Danilo tocou mal. Fernando rolando para o Gilberto. Marquinhos. Kleber. Na frente para o Pará. Chegou o Pará, a bola bate no Alessandro. E o Grêmio vai bater o escanteio. Fluminense 47, Galo 45, Grêmio 44, Vasco 39. Esse é o G4. Corinthians nesse momento é o 9º colocado. Escanteio batido, tirou o Júlio César. Edilson.
Gilberto ajeitou de cabeça, brigam pela bola lá dentro. Rato marcou uma falta do André Lima. A gente estava falando exatamente, a bola escapuliu, mãos do Alessandro, foi isso que o Grêmio reclamou. E na sequência ele marcou a falta no Romarinho. Os jogadores do Grêmio reclamaram com razão, foi reversão. O Alessandro errou a cobrança de lateral e na sequência o Pará faz a falta no Romarinho. Aquele cabeça lá atrás do L, Romarinho, tranquilidade para o Marcelo Groi. Marquinhos. Esticou a perna ali o Fernando, mas não deu. Ralf. Fábio Santos. Romarinho. Martínez. Chega para dar combate ali o Edilson. Falta do Edilson. Tá aí o lateral do Grêmio. Tá tendo muito trabalho por aquele lado ali, né? Com o Martínez. Ele tem dificuldade porque o Martínez ele protege bem a bola. Você pode ver que dificilmente o Edilson tira a bola do Martínez porque ele é um jogador que sabe usar o seu corpo. Martínez vem aqui pelo meio, perdeu o equilíbrio, teve uma falta no Danilo, mas o Grêmio leva a vantagem. Elano. Elano. Dá combate agora o Edenilson. Lateral Grêmio. 43, primeiro tempo, Pacaembu. Elano. Olha que bola boa lá para o Edilson. Quase que o Martínez interceptou. Chegando lá o Kleber. De primeira. Júlio César pega. Aí vem a reposição do goleiro do Corinthians. Gilberto Silva. Ajeitando lá para o Erley. Gilberto. Aprovado esse primeiro tempo, Miller, ou não? Aprovado. O Corinthians, claro, fez 2 gols e depois administrou mais o resultado e saindo na boa. O Grêmio que está devendo um melhor futebol, uma equipe muito técnica do meio campo para frente. Ou seja, olha que boa bola do Kleber lá para o Edilson, coloca na área, André Lima estava marcado pelo Wallace. Escanteio. Do meio campo para frente o Grêmio é muito bom, jogadores técnicos, jogadores... Só que até agora esses jogadores não colocaram em prática o seu melhor futebol. Finalzinho de primeiro tempo, escanteio para o Grêmio. Tá lá na bola o Marquinhos. Escanteio batido. Ralf tirou da área. Subiu a placa aí, Cereto. Mais um, Jota. Obrigado. Marquinhos. Gilberto Silva. Já o árbitro carioca, Marcelo de Lima Henrique, vai fechar o primeiro tempo, 2-0 Corinthians. Fernando. Zé Roberto. Gilberto Silva, Kleber. Elano. Alessandro. Tentou tocar na frente para o Edenilson. Chegou Gilberto Silva na categoria. Para Fernando. Vai terminar o primeiro tempo. Edilson. Marquinhos. Levantou a bola aqui na cabeça do Elano, né? Não deu para o Elano. Elano fica brabo. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique fecha o primeiro tempo. Júlio César agradece ali aos céus. O Corinthians vai derrotando o Grêmio. 2-0 para o Corinthians. Kleber também vai tirar a camisa ali para trocar. Aí você está vendo os gols então, né? O primeiro do Ralf aos 5 minutos. Por este ângulo agora. Comemoração aí do grupo corintiano. E agora você vai ver o segundo gol do Guilherme no passe do Edenilson. Esse é o placar do jogo, 2-0 para o Corinthians. Jogadores vão deixando o gramado aqui. E o Carlos Cereto já está posicionado, aguardando a chegada dos jogadores. Jota, deixa eu ver aqui o Ralf.
Até porque não é muito comum a gente ver gol do Ralf e um golaço, hein, Ralf? Apesar de eu não ser muita característica de fazer muito gols, mas foi um gol decisivo ali pra gente. Claro que não tem nada a ganhar, mas é bom virar o primeiro tempo com 2-0. A chegada dos volantes do Corinthians chegando no ataque, Ralf. Importante, o Tite sempre cobra. Eu não tenho nem essa tanta característica, essa cobrança, mas ele pede quando tiver a oportunidade de sair. E graças a Deus, Deus abençoe, o Guilherme pôde finalizar bem. O Ralf, o segundo gol dele na temporada, havia marcado um gol na Libertadores, o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Estou vindo aqui para o lado do Grêmio, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Fernando. O Fernando está por aqui. No segundo gol a gente tem um pouco de desatenção, deixamos o jogador da equipe do Corinthians pensar demais na frente da nossa área, então um jogador de inteligência. Estamos de volta ao Pacaembu, 0 para o Grêmio. Começa o segundo tempo aqui no Pacaembu. Rodada 23 e a quarta do retorno. Vamos ver o comportamento do Grêmio agora. Foi para o vestiário perdendo a partida, está perdendo por 2-0. Cereto já disse que não há alteração na equipe do Grêmio. Caiu Martínez. Zé Roberto e o Edilson estavam ali tentando tomar a bola do Martínez. Você viu o Marcelo de Lima Henrique falando com alguém ali. Era o Vanderlei Luxemburgo, bem na frente dele ali. Vai bater Paulo André. Danilo. Ralf, Paulo André. Fábio Santos tocou errado na bola. Aí o André Lima. Olha o que fez o André Lima. Deu um presente para o Guilherme. Ralf. A bola passou pelo Danilo, Edilson. Primeiros momentos do segundo tempo. Fábio Santos para fazer o arremesso. Desvia de cabeça ali o Danilo. O Grêmio jogando aqui no Pacaembu em campeonatos brasileiros, em toda a história, né? Desde 1971, ganhou apenas 4 partidas. Ganhou do Santos em 72 e ganhou 3 vezes do Corinthians. 98, 2006 e 2010. Fábio Santos. Paulo André. O Marinho com o Gilberto Silva. Chegou Ralf. Está marcada uma falta contra o Grêmio. Falta do Kleber. Erguendo o braço ali o árbitro carioca, entendendo que foi jogo perigoso do Kleber. Paulo André. Aquele cabeça lá do Edenilson. Gilberto Silva tirou lá de trás. Chega Ralf, Zé Roberto. André Lima caiu. Elano dividiu. E o ato marcou falta. Esperou a definição. E aí marcou a falta para o Grêmio bater. 2 para o Corinthians, 0 Grêmio. Fernando bateu, Zé Roberto. Edilson. Zé Roberto. Gilberto Silva domina. Marquinhos. Gilberto Silva com bola para o Erley. Edilson. Mais uma vez ali com o zagueiro Erley. Zé Roberto. Vanderlei pode fazer mais 2 alterações. E o Tite tem todas para fazer. Está marcado impedimento do Pará. É que o Marquinhos demorou para dar o passe para o Pará. O Pará passou bem, só que ele demorou a jogar a bola e quando colocou, o Pará já estava impedido. E o Pará saiu reclamando, só se ele reclamou de quem deu o passe, né? Porque de impedimento não dava não, ela ficou bravo com o Bandeira. É aquela reação natural do jogador, né? Que vê que a bola é boa, mas estava impedido. Martínez. Ralf. André Lima derruba o Ralf e toma cartão. E também vai desfalcar o Grêmio contra o Náutico na próxima quinta-feira em Porto Alegre. É outro que estava pendurado, além do Zé Roberto, que tomou o cartão no primeiro tempo. Aí você está vendo como é que foi. André Lima derrubou o Ralf e toma cartão. Fábio Santos.
André Lima, Edilson. André Lima. Werley. Fernando. Bola para o Pará. Correu bastante, chegou na bola. Tem o Kleber ali perto dele. Pará toca para o Fernando. Fernando adiantou demais, teve que dividir. Ralf. Danilo. Zé Roberto tomou a bola dele. Edilson. Marquinhos e Edilson. Fernando. Marquinhos. 4 minutos é o segundo tempo. É o Campeonato Brasileiro. A transmissão também em alta definição. E para você do PFC Internacional. Kleber. Tirou dali o Alessandro. Romarinho ajeitou. Ralf. Romarinho. Danilo. Fernando. Marquinhos. Olha que bola boa. Que bolão. Tá chegando lá pela esquerda do Pará. Faz o levantamento. Subiu. André Lima. Toca de cabeça para fora. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Brahma. Ser brasileiro é paixão de brameiro. Trocando ideias ali com o assistente, né? O Vanderlei. Subiu Danilo, toque de cabeça do Werley. Outra vez. Elano com Ralf, Martínez. Ralf, Fábio Santos. O jogo tá penso aqui para esse lado aqui. Zé Roberto, Elano. André Lima. Elano. Kleber. Boa bola para o André Lima. Quem está com ele ali é o Paulo André, que bloqueou. Estendeu a perna ali para cortar. Kleber. Boa bola para o André Lima. Paulo André outra vez. Quinta-feira, portanto, o Grêmio recebe o Náutico 9 da noite no Olímpico na próxima quinta-feira. Kleber. Aí o Edilson está impedido. Quer aparecer durante a transmissão dos jogos do seu time? Acesse sociopremier.com.br. Impedimento claro. Se você está no Brasil, para quem está fora do Brasil, acesse pfc.tv. Participe do Torcedor em Foco VIP. Júlio César. Subiu Danilo. Martínez. Vai encarar o Fernando ali. Martínez chegou no fundo, tocou para trás. A bola passou nas costas do Romarinho. Zé Roberto. Elano. Kleber. Chegou Ralf, deu o primeiro tranco. Se reequilibra o Kleber, mas depois perdeu a bola. Danilo. Martínez. Danilo. Na frente para o Romarinho. Tá correndo com ele o Edilson. Ganhou o Romarinho. Chegou por baixo o Edilson. Sai jogando Gilberto Silva. Torcida do Corinthians pediu pênalti. Para mim foi pênalti. O jogador do Grêmio deu uma tesoura no Romarinho. Veja bem. Dentro da área. Pênalti. O Tite tá gritando aqui. Foi pênalti. Foi pênalti. Elano. Enfiou essa bola para o André Lima. Ajeitava para o Kleber. Bola tocada pelo Paulo André para escanteio. 8 minutos do segundo tempo. Veja aí o Júlio César. Corinthians que pega quarta-feira Ponte Preta, aqui mesmo no Pacaembu, 7h30 da noite. Marquinhos. Tirou o Ralf. Marquinhos. Zé Roberto. Tenta chegar o Grêmio. Zé Roberto. A bola bateu no rosto do Ralf. E ele sentiu, hein? Agora está marcada uma falta ali do Zé Roberto no Martínez. E aí o lance mais uma vez.
torcedor aí, ela ficou na expectativa, né? Depois que ele viu que o árbitro não marcou o que ele queria, aí ele xingou. E outra, o Romarinho estava sozinho, não precisava o jogador do Grêmio dar esse carrinho dentro da área. Era só ele apostar a corrida com o Romarinho e fechar a jogada. São 74 jogos entre Grêmio e Corinthians. O Grêmio tem mais vitórias que o Corinthians. 30 vitórias contra 27. São 65 anos de história nesse confronto. Zé Roberto. Domina Elano. Chega Martínez. Roubou a bola do Elano. E o André Lima cometeu a falta no primeiro momento. Depois o Martínez ainda levou uma pancada na cabeça ali. Tá caído aí o Martínez. Ó, o André Lima dá o cutucão. Aí o joelho direito acerta o jogador do Corinthians. Mas sem nenhuma intenção, estava fazendo o movimento ali da corrida, né? Veja aí o Kleber, quem vai bater é Júlio César, 10 minutos do segundo tempo. Sobe o Erley. Marquinhos. Pará. Fernando. Marquinhos. Ficou no meio ali para o André Lima. Alessandro, Edenilson. Bola fica para o Zé Roberto. Fernando. Segundo tempo aqui no Pacaembu, Campeonato Brasileiro, quarta rodada do retorno, vai dando o Corinthians. Kleber. Marquinhos. André Lima. Marquinhos. Subiu Danilo. Ele marca a falta do Fernando. Aquilo que no futebol a gente chama de cama de gato. Jota. Diga, Sereno. Duas alterações do Grêmio. Sai o Fernando e vai entrar o Leandro. Camisa 21, Leandro é meia atacante. Sai também o André Lima. O André Lima para entrada no Marco Antônio. O Marco Antônio, camisa 11. Então tá entrando o Leandro. Saiu o Fernando. Saiu também o André Lima. E entra o Marco Antônio, camisa 11. O Marco Antônio também é meia atacante. Vanderlei Luxemburgo gasta as duas alterações para tentar mudar o comportamento do time. É isso, Miller? É, exatamente. O Marco Antônio chuta bem de fora da área. Foi lá o Kleber. Chegou o Wallace. Kleber. Ainda Kleber. A bola bateu no Wallace. Pois não, Miller. O Marco Antônio chuta bem de fora da área, ele chega bem de trás. É claro que precisa da aproximação do meio-campo junto com o Kleber. Senão o Kleber fica isolado, ele é obrigado a sair da área e fazer essas jogadas aí, tentar um escanteio para tentar uma bola parada. Quando eu falei que ele mudou para mudar o comportamento, é evidente, né? Para mudar a atitude do time. Marco Antônio bateu. Olha o Pará pegando este rebote. Lá do outro lado, Marquinhos tocou para dentro. Gol! É do Grêmio. Leandro acabou de entrar no jogo. 13 minutos para a levanta. Tá em linha ali a defesa do Corinthians. E lá do outro lado, o Marquinhos tem posição legal, né? E também o Leandro. Gol do Grêmio, diminui o Grêmio. Corinthians 2, Grêmio 1. A defesa do Corinthians fez a linha. O Marquinhos vem de trás, não estava impedido. E bate para dentro da área, bate cruzado. E o jogador do Grêmio, o Leandro, que entrou agora com gol vazio, faz o gol do Grêmio. Quinto gol do Leandro no Campeonato Brasileiro. É o vice-artilheiro do time, artilheiro é Marcelo Moreno, tem 7 gols. O Tite ficou reclamando muito aqui da condição de impedimento. Mas o Jota já disse, gol legal do Grêmio. Alguns jogadores do Grêmio estavam naquela posição de impedimento, posição passiva, né, de impedimento. O Marquinhos lá do outro lado tinha posição legal, é isso, Miller? É, exatamente, só que os jogadores que estavam em impedimento, eles não participaram do lance, eles estavam saindo. O Marquinhos vem de trás, faz a jogada do gol. Gol legal.
Marco Antônio. Werley. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo. Olha o Pará. Arriscou Marco Antônio, Júlio César. O Bandeira já estava levantando aqui porque na sobra, quer dizer, ia para a sobra o Leandro, né, que estava em posição de impedimento agora. Não precisou. Zé Roberto. Marco Antônio. Marquinhos. Grêmio diminui. Marquinhos. Kleber. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Tratamento do Marquinhos. O Alessandro, Edenilson. Bateu na bola Guilherme. Edenilson. Chega Gilberto Silva também. E o Bandeira lá da lateral para a equipe do Corinthians, do Grêmio. O torcedorzinho do Corinthians aí fica desesperado, você viu ali. Vamos ver o lance aqui, ó. O último toque foi do Gilberto Silva. Bom, e agora temos o que ali? O árbitro acho que corrigiu o erro do Bandeira. Corrigiu. Talvez até o assistente adicional ali tenha trabalhado para dizer não pode mudar aqui. O Gilberto Silva que tocou por último. Talvez. Gilberto Silva na bola. Leandro. Paulo André. Aqui de cabeça lá atrás do Gilberto Silva. Guilherme. Bola desviada pelo Danilo. Voltou para ele. Arrumou. Vamos ver então o gol do Grêmio mais uma vez. Quando o Pará faz o levantamento, dá uma olhada, ó. Alguns jogadores do Grêmio estão voltando. Mas perceba que o Marquinhos está fora da área e é ele que vai para a bola. Olha aí, Miller. Exatamente. O lance foi legal. O Marquinhos não estava impedido. Estava impedido os outros jogadores, mas o Marquinhos não. E na sequência do lance também o Leandro não estava impedimento. Porque o Fábio Santos, quando foi na jogada com o Marquinhos, dava condição para o jogador do Grêmio. Danilo. Martínez. Fábio Santos. Danilo. Guilherme. Paulo André. O Grêmio fez o gol imediatamente, né? Após as alterações do Vanderlei, com as entradas do Marco Antônio e do Leandro. E o gol do Leandro. Alessandro. Edenilson lá pela direita, desvio, lateral Corinthians. Hoje tivemos Ponte Preta 2, Figueirense 2. Tivemos Coritiba 3, Flamengo 0. Alessandro lá fazendo o arremesso. Bandeira está marcando uma falta contra o Grêmio. Olha o Edilson lá reclamando com o Rodrigo Correia, que é do Rio de Janeiro. O Pará agora está aqui pela direita, né? E o Edilson lá pela esquerda, todo mundo já percebeu isso. O Vanderlei inverteu os laterais, né, Mira? Veja aí o Zé Roberto. Guilherme vai para a bola. 2 para o Corinthians, 1 para o Grêmio. Vai autorizar o Marcelo de Lima Henrique. Na bola, Guilherme. Levantou, Danilo. Chegou, Ralf, bate, a bola passa perto ali do travessão. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. O gol do Leandro, né, para o Grêmio aqui agora há pouco foi o gol de número 99 do Grêmio nesta temporada. Zé Roberto. Edilson. Leandro. Marquinhos. Zé Roberto não domina. Kleber recuperou. Zé Roberto estava tocando na frente para o Leandro.
Edenilson com o Wallace. Martínez. Danilo. Fábio Santos. Passou mal a bola para o Martínez. O Grêmio agradece. Pará. Desarmado para Martínez. Danilo. Martínez. Danilo. Chegava por trás o Marquinhos e desequilibrou o Danilo. Veja aí a chegada do Marquinhos. Você marcaria falta, Miller, ou o Danilo se aproveitou ali do momento? O Marquinhos sai do Danilo. Para mim o Marquinhos não fez falta nenhuma. Também achei. Danilo, Fábio Santos, Werley desarma. Lançamento para o Leandro, Alessandro, Leandro. Domina aí o jogador do Grêmio. Foi ele que marcou agora há pouco. Kleber. Na frente dele o Wallace. Tá deixando para o Marquinhos. Olha o Grêmio. Edilson. Marco Antônio. Werley. Arrisca de longe, Júlio César pega. Os jogos desse domingo, às 4 da tarde, Inter e Fluminense, Santos e São Paulo, Botafogo e Náutico. Todos com transmissão do Premier FC. Elano. Paulo André cortou. Não deu tempo aqui do Martínez evitar. É lateral para o Grêmio. Concentradíssima ali a torcedora do Corinthians. Pará. Kleber. Coloca na área. Tirou ali o Paulo André. Guilherme. Chega Zé Roberto. Pará. Zé Roberto. Marco Antônio. No desvio, Fábio Santos. O Zé Roberto caía. O goleiro pega a bola. Não deve ter havido nada, porque o Zé Roberto não reclamou absolutamente nada com o árbitro. Werley. Grêmio que não perde há 5 jogos neste Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado. Marco Antônio com Marquinhos. Kleber. Puxado pela camisa. Vem cartão para o Martínez. E é o terceiro do Martínez. Estava pendurado, não vai jogar contra a Ponte Preta na quarta-feira aqui no Pacaembu. É o 4º cartão do jogo, né? 2 para o Grêmio, 2 para o Corinthians. E o Tite agora ele tem que fazer alguma mudança no meio de campo, principalmente, mesmo porque o Martínez e o Guilherme estão cansados. Daí o Martínez que tomou cartão, Marquinhos levantou, Ralf tocou de cabeça. Tocou para trás o Danilo. E o goleiro Júlio César evitou. Segundo aqui o Bandeira, a bola não saiu não. Aí você está revendo. Júlio César vai lá. Difícil definir, né, Miller? Mas com seus olhos de lince, Miller, saiu essa bola ou não? Para mim saiu a bola. O Júlio César tentou tirar, mas para mim a bola saiu. Olha o Kleber, arruma, bate, a bola sobe muito. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Vivo. Aqui tem muito mais gente conectada. Corinthians e Grêmio não empatam há 5 anos. Nas últimas 7 partidas não houve empate entre Corinthians e Grêmio desde 2007. Marquinhos. Leandro. Kleber está por ali. Pedindo, recebe. Volta para ele. Tem jogo na esquerda. Está lá o Edilson. Zé Roberto. Leandro. Bola para o Marquinhos. Devolveu para o Leandro. Ele adiantou demais a bola. Chegava o Paulo André. Gilberto Silva. Opa. Agora, Jota, repara uma coisa. A bola está batendo e voltando. Porque o time do Corinthians recua todo no seu campo de defesa e não consegue segurar a bola lá na frente.
Grêmio está mais perto do segundo gol. Olha o Pará chegando bem aqui pela direita, coloca muita força. Mas ainda deu lá, Marquinhos. Passe errado no Marquinhos, Edenilson. Segundo tempo aqui no Pacaembu. Falta do Zé Roberto, a torcida do Corinthians pressiona o árbitro, que o Zé Roberto já tem um cartão, né? É por isso que está pressionando. E aí o lance, Miller? Falta do Zé Roberto. Agora é claro que se ele dá o cartão ou não é o critério dele, mas que foi falta, foi. E vai mexer o Corinthians, o Giovani. Giovani foi chamado pelo Tite. E também o Guilherme Andrade. O Guilherme Andrade é lateral. O Giovani é meio de campo. Formação do Carlos Cereto. Ralf. Werley. Edilson. Guilherme Andrade seria aquele que jogou pela Ponte Preta, Cereto? Isso, exatamente. Adotou o Guilherme Andrade por causa do outro Guilherme da Portuguesa que foi contratado. Guilherme Andrade disputou o Campeonato Paulista pela Ponte Preta, exatamente. Perfeito. Martínez. Ralf, Fábio Santos, Martínez. Então, nesta informação do Carlos Cereto, o Tite daqui a pouco vai para a segunda alteração. Não, segunda não. Vai mexer pela primeira vez com duas alterações. Guilherme Andrade e Giovani devem entrar dentro de instantes. E o Giovani é das categorias de base, né? Disputou a Copa São Paulo. Mais uma cabeça aqui para a equipe do Corinthians. Os jogos desse domingo, 18h30, tá aí o Vanderlei. Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Palmeiras, Sport e Cruzeiro, Atlético Goianiense e Portuguesa. Boa bola para o Edenilson. Alessandro está chegando lá pela direita. O Edenilson tentou aqui o Danilo. Bola fácil para o Marcelo Groi. Fazia tempo que o goleiro do Grêmio não trabalhava. Kleber. O Ato marcou um toque do Kleber. Marcou um toque. O Kleber disse que não. O árbitro atendeu agora uma comunicação do assistente número 1. Mas o Kleber dominou com o braço esquerdo, sim, na cara dura. O árbitro aí teve que dar a falta. Tá aí o Paulo André. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Fiat Fremont, o SUV completo da Fiat. Marco Antônio. Esse é o terceiro jogo da rodada, hein? Já tivemos Ponte Preta 2, Figueirense 2. Já tivemos Curitiba 3, Flamengo 0. Marco Antônio. Boa bola para o Pará. Corre bastante, chega aqui na linha de fundo. A bola desviou, Paulo André tira. Martínez. Não desiste o Pará. Martínez. Fábio Santos. Danilo. Aí o Ralf. Danilo. Foi derrubado pelo Werley. Já, portanto, duas alterações no Corinthians. Daí a torcida gremista aqui no Pacaembu. Danilo vai se posicionando. Quem vai bater é o Paulo André. Bola para o Danilo. Martínez. Devolveu para o Danilo. Toque sutil. Caiu Zé Roberto. Ele vai dar cartão para o Danilo. Entende o árbitro que o Danilo tentou ludibriar a arbitragem. Tá certo o árbitro. Agora não foi nada. O Danilo se jogou mesmo porque já está cansado. Aí não tinha, estava sozinho no lance, mas não foi nada. A gente está mostrando aí por vários ângulos o lance do Zé Roberto com o Danilo. E a alteração no Corinthians, o Miller matou a charada, né? O Guilherme está cansado, saiu do time, entrou o Guilherme Andrade. E o Guilherme Andrade, na Ponte Preta, chegou a jogar de volante, chegou a jogar de zagueiro e de lateral. É um jogador
polivalente e vai para o meio de campo. Edilson. Zé Roberto. Edilson com Marco Antônio. Subiu o Wallace. Nem subiu, né? Tirou lá de trás. Bola vem aqui para o Erley. Marco Antônio mandou lá para o Edilson. O gol do Grêmio foi aos 13 minutos desse segundo tempo. Marquinhos levantou, tira o Wallace. Ralf completa. E volta a bola para o tricolor gaúcho. Gilberto Silva com Marco Antônio. O Erley. Esse é o Pará. O Erley. Elano. Marquinhos. Marco Antônio. Houve o toque ali. E tem cartão, né? Cartão para o Ralf. E se é para o Ralf, é o terceiro também. Ralf estava pendurado também contra a Ponte Preta. Cartão, portanto, para o número 5 do Corinthians aos 30 minutos. Segundo tempo. Colocou mão na bola porque estava mal posicionado. Estava em linha junto com o Guilherme Andrade e o Denilson também. Aí um toque do jogador do Grêmio matou os dois volantes do Corinthians. Daqui a pouco o Cereto vai informar o público presente aqui ao Pacaembu. Veja aí o Elano. O Edilson, o Elano e o Zé Roberto. 3 do Grêmio ali para a bola. Quarto pede para o Martínez recuar um pouco ali. Autorizou. Elano na bola. Espetacular. Júlio César. Bela batida do Elano. Grande defesa do goleiro do Corinthians. Olha a curva que ela fez para entrar, né? Marco Antônio. Tirou o Ralf. Edilson. Bola tocada aqui pro Marco Antônio. O Erley. Fábio Santos travou. Outro escanteio, hein? Corinthians que tem uma média de público de 24 mil por partida nesse Campeonato Brasileiro. Vai bater o escanteio Zé Roberto. Jogou lá dentro o Zé Roberto. Sobra gremista. Essa bola é do Pará. Teve de cabeça do Elano. A bola vai chegar no Gilberto Silva. Marquinhos. Aí o capitão do Grêmio. Joga lá dentro. Júlio César pega. Jota, 26.727 é o público total. 24.850 o público pagante. Na média do Corinthians, né, de 24 mil pessoas do campeonato. Corinthians que nessa temporada, sobretudo com a Libertadores, já faturou 30 milhões de reais com bilheteria. Edenilson. Olha o Edenilson. Olha o Edenilson. Bateu, a bola desviou. Escanteio Corinthians. Você está revendo aí o lance. Nilson é escanteio e tem mais uma alteração. É aquela que você tinha falado, né, Cereto? Exatamente. Saiu o Martínez, que está cansado, como disse o Miller. Entra o Giovani, camisa 29. Giovani é das categorias de base do Corinthians. Veja aí o Giovani. Essa alteração do Tite aos 33 minutos. O Romarinho vai lá para bater o escanteio. 2 para o Corinthians, 1 Grêmio. Aí o Marcelo Groi. O Marinho na bola. Lá na segunda trave. Foi bem o goleiro. Deu um tapa. Portanto, público total 26.727 aqui no Pacaembu. Veja aí o Elano. Arremesso lá para a equipe do Corinthians com o Alessandro. Edenilson. Ele marca falta contra o Grêmio. Falta no Edenilson. Falta do Marco Antônio.
Olha lá, Marcelo de Lima Henrique mais uma vez sinaliza ali que houve um empurrão do Marco Antônio do Edenilson. Zagueiros do Corinthians na área, os grandalhões do Grêmio também ali. Veja o Werley marcando ali o Danilo. Tá valendo. Levantamento do Edenilson. Subiu Gilberto Silva e tirou. Pegou mal na bola o Ralf. Aquele cabeça lá foi do Guilherme. E agora tá marcada a falta ali. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Clearman, 100% performance contra caspa. Leandro. Miller. 35 segundo tempo, Miller. O Corinthians agora equilibrou um pouco a partida na posse de bola. A bola está ficando um pouco mais no campo de defesa do Grêmio. Só que depois que o Grêmio fez o gol, o Grêmio ficou muito perto do segundo gol. Porque o Corinthians recua no campo de defesa, a bola bate e volta e o Grêmio tem mais volume de jogo e chega com mais perigo no gol do Corinthians. Marco Antônio para o Marquinhos. Toque bonito do Elano lá para o Zé Roberto. Tem o Kleber e tem o Edilson. Kleber. Edilson. Zé Roberto. Marquinhos. Zé Roberto. Vai evoluindo o Grêmio. Zé Roberto. Chegou Giovani por trás ali. Tirou de lá o Giovani. Gilberto Silva. Ficou indeciso na hora de cabecear para ver se passava para a direita ou para a esquerda a bola. Marquinhos. Desequilibrado pelo Romarinho. O Grêmio bateu a falta. Zé Roberto. Elano. Esse é o Edenilson. Giovani. Lá na frente para o Edenilson. Chega o zagueiro Werley, tranquilizando para o Marcelo Groi. O Grêmio está a 13 rodadas consecutivas no G4. Vai se mantendo na terceira colocação. Não perde o terceiro lugar nesta rodada de jeito nenhum. Bola na frente para o Pará. Escanteio. Paulo André. Aí a torcida do Grêmio. O goleiro Júlio César vai arrumando lá dentro. E o Grêmio vai bater aqui com o Marco Antônio. Vai voltar para ele. Opa! Ele marcou impedimento. Não tem impedimento não. O Marco Antônio levantou. Porque quem tocou de cabeça lá foi o jogador do Corinthians, né? O Bandeira estava marcando impedimento do Marco Antônio. Zé Roberto levanta. Agora ele marcou impedimento, hein? Agora ele paralisou e marcou. Márcio Santiago. Resta saber se ele acertou agora, porque na anterior ele foi mal, né? Agora ele tá dando ele deu impedimento do Kleber. Olha, aí na cobrança do escanteio, o jogador do Corinthians cabeceia e a bola tá pro Marco Antônio. Não tem impedimento. Não tem impedimento. Ele levanta a bandeira e depois ele abaixa rapidinho. E depois na sequência que ele marca impedimento. Vamos ver agora aí, ó. Quando o Zé Roberto coloca na área, ó. Tá certo aí, Miller? Tá certo, porque o Kleber tá com o pé direito à frente. Romarinho. Essa bola vem aqui pro Leandro. Marco Antônio. Marquinhos. Levantou lá para o Kleber. Paulo André conseguiu tocar de cabeça. Leandro pegou o rebote. Está impedido o Kleber. Marca o Bandeira. Márcio Santiago trabalha mais uma vez. É que o Leandro pensou em chutar para o gol. Como ele estava fechado, sem espaço para chutar, ele serviu o seu companheiro Kleber, mas o Kleber estava impedido de novo. Tá aí o Márcio Santiago. É mineiro. É bandeira FIFA, trabalhando aqui no Pacaembu, nesse jogo do Campeonato Brasileiro 2012, rodada 23.
Leandro ali com o Guilherme Andrade. Falta para a equipe do Grêmio. Grêmio, portanto, quinta-feira no Olímpico contra o Náutico. Corinthians, quarta-feira aqui no Pacaembu, pega a Ponte. Hoje o Flamengo perdeu para o Curitiba. 3-0 lá em Curitiba. E em Campinas, Ponte 2, Figueirense 2. Figueirense ganhava por 2-1. Danilo. Werley foi puxado ali pelo Romarinho. O programa do sócio da próxima quarta-feira terá o ex-jogador Baltazar, o artilheiro de Deus, ao lado de Sérgio Lobo no estúdio. Aí vem o Corinthians, Wallace. Olha o Wallace. Tocou bem na direita, Giovani, Wallace, chegada boa, tocou para dentro, tirou o Werley. Completando lá o Edilson, completando mal, né? Giovani. Wallace. Edenilson. Esse é o Guilherme Andrade. Falta do Edilson. Olha, e no programa do sócio da próxima quarta-feira, no Sócio Pergunta, 2 jogadores do Grêmio, hein? André Lima e Souza. Pode mandar a sua pergunta pelo sociopremier.com.br. Edenilson. Alessandro. Edenilson. Deu uma puxada bonita ali, mas caiu. Zé Roberto. Aí o Guilherme Andrade. Corinthians está ganhando o jogo, está chegando a 31 pontos. Está ultrapassando Portuguesa, Náutico e Ponte Preta. Está na 9ª colocação neste momento o Corinthians. Mesma pontuação da Ponte. No saldo ganha da Ponte. Mesmo número de vitórias. Ponte Preta tem 8 vitórias. O Corinthians, se vencer, também vai para 8. Alessandro para o Romarinho. Gilberto Silva ali na marcação do Romarinho. Ele escapou, vem para a área. Romarinho estava tocando para trás. E na confusão a bola ficou para o goleiro. E tem cartão ali para o Alessandro, hein? Cartão para o jogador do Corinthians. É, porque ele impediu que o Marcelo desse, né? Saísse com a bola rapidamente. Cartão bem aplicado. O Cereto já está conferindo para ver se o Alessandro está nessa lista aí. Não, esse não. Não? Não. O Ralf sim, né? Tomou o terceiro, está suspenso. E o Martínez também, os dois que estavam pendurados, tomaram o terceiro. Olha o Corinthians com o Ralf. Lateral para o Corinthians. 42 minutos do segundo tempo. O Grêmio vai perdendo aí uma sequência de 5 rodadas sem derrotas no Brasileiro. Tá aí o Luxemburgo. Danilo. Zé Roberto se atrapalhou. Romarinho. Zé Roberto insiste. Romarinho. Ralf. Pará. Guilherme Andrade com o Wallace. Lá na direita tentando o Giovani. Toque de cabeça do Edilson. Gilberto Silva. Edilson. Gilberto Silva. Marquinhos. Edenilson. Tenta fazer a jogada individual ali o Edenilson. Giovani. Edenilson. Escapou do Gilberto Silva, coloca na área, canela do Werley. Fábio Santos. Pará. Aliviou. Esse é o Guilherme Andrade. Alessandro. Finalzinho de jogo no Pacaembu. Alessandro caiu. O Elano que estava ali com o Alessandro, o está paralisando e está marcando a falta. O Alessandro abre os braços e tem alteração, né, Cereto? Tem alteração sim, entra o Adilson, camisa 25, é atacante. Jogador que disputou o Campeonato Paulista pelo 15 de Piracicaba. Sai o Romarinho, camisa 31 no Corinthians. E o Romarinho sem nenhuma pressa de sair de campo.
Bom, e naquele lance ali, a gente mostrou agora, o Alessandro forçou uma barra ali para cima do Elano, não teve falta nenhuma não, né? O árbitro acabou marcando uma falta. Olha o Adilson aí entrando. Uma falta que o Corinthians vai bater, que não existiu, né? O Alessandro que projetou o corpo no Elano. Ralf. Danilo. Fábio Santos. Bola chega aqui no Adilson, acabou de entrar. Tá aí o Adilson, limpou primeiro, tocou. Arrumou Giovani. Gol! Golaço do garoto Giovani. 44 minutos do segundo tempo. Teve equilíbrio, categoria, precisão para colocar a bola lá dentro. Olha a jogada aí do Adilson, ó. O Adilson sai do primeiro, toca para ele. Ele arruma para o pé direito, indefensável para o Marcelo Groi. Corinthians 3, Grêmio 1. A primeira boa jogada do Corinthians no segundo tempo. O Giovani olha, vê que o Marcelo está adiantado e dá de chapa por cima, golaço. Três a 1. Elano. Tentou Zé Roberto lá na frente. Saiu o Júlio César. E o primeiro gol do Giovani como profissional do Corinthians, né? Ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, revelado nas categorias de base. E veio aqui comemorar na... Família deve estar aqui, ou a namorada, ou a mãe. Saiu dizendo eu te amo, veio aqui no Alambrado comemorar o Giovani. Foi pra namorada, porque tava beijando a aliança, mandando beijo pra namorada. Zé Roberto. Já estamos nos acréscimos aqui do Pacaembu. Chegada do Kleber, arriscou. Vai para a bola o Elano. Finalzinho de jogo. Saiu o terceiro gol do Corinthians. Gol bonito do Giovani. Werley. Chegou de qualquer maneira ali agora o Guilherme Andrade. O Grêmio vai conhecendo a sua 7ª derrota no campeonato. O Corinthians a sua 8ª vitória nesse campeonato brasileiro. Leandro tem uma bola intrusa ali em campo, tem uma segunda bola. Marquinhos. Boa bola para o Zé Roberto, bateu para dentro. Fábio Santos manda para escanteio. Vai terminar o jogo no Pacaembu. A torcedora do Corinthians aí faz festa, principalmente depois do terceiro gol, né? Marco Antônio. Pará. Lá do outro lado, Gilberto Silva, toca para dentro, chegava o Werley. Gilberto Silva mais uma vez, chegou Leandro aqui do outro lado. Garoto que entrou no segundo tempo aí, o Leandro, que já fez um gol, quase faz mais um. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro encerra a partida aqui no Pacaembu pelo Brasileirão 2012. 4ª rodada do segundo turno da rodada 23. 3 para o Corinthians, 1 para o Grêmio. A torcida do Corinthians faz festa, comemora a vitória sobre o Tricolor Gaúcho. Tricolor Gaúcho que continua na 3ª colocação deste Brasileirão. O Corinthians nesse momento é o 9º colocado. Gilberto Silva cumprimentando a arbitragem lá no meio. Público de 26.727. Carlos Cereto já está pronto para trabalhar ali na linha de fundo. E eu estou esperando o Giovani, né? Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Subiu para o time profissional e hoje faz um golaço. O primeiro, Giovani, que golaço. Graças a Deus, primeiro de muitos. Agora, pra quem foi o beijo lá, beijando a aliança? Pra toda a minha família, pra namorada, minha namorada Natália, e agradeço a Deus por tudo. Espero que venha muitos gols com a camisa do Corinthians. Primeiro de muitos, modesto, hein, Giovani? Graças a Deus, tive felicidade de aceitar esse chute aí, um passe da Adilson legal. Continuar trabalhando pra buscar titularidade agora. Você pensou em fazer com aquela curva tão boa pra tirar totalmente do goleiro? Não, pensei em tirar do zagueiro. O goleiro tava na frente do zagueiro, mas graças a Deus fui feliz de aceitar esse chute e matar esse jogo aí. Você tá acreditando nesse golaço?
Tá aí, portanto, o garoto Giovani, que aos 44 do segundo tempo fez o terceiro gol, né? O gol que fechou a vitória do Corinthians aqui no Pacaembu. Jota, vamos lá. Kleber. A gente nem deu nem tempo de estudar o Corinthians do começo. Tomamos 2 e ficou difícil. É isso aí. O Kleber, os 2 gols no início é que complicaram a vida do Grêmio, é isso? Sem dúvida. O Corinthians fechou, ficou difícil de entrar. E aí, jogar com o Corinthians no Pacaembu, uma diferença de 2 gols, é difícil reverter. Agora, pode ser considerado um resultado normal, né, com frieza? O Corinthians está tirando o ponto dos times que estão brigando pela liderança. Claro que é. Jogar com o Corinthians aqui perdendo não tem nada de anormal. É um time, por mais que eu acho que também não pensa muito no brasileiro pelo Mundial, né, por causa do Mundial. Mas é um time sempre difícil, tanto é que tem mostrado isso. Venceu o Atlético aqui, tirou ponto do Fluminense, tirou ponto nosso hoje. Agora vamos ter que correr atrás. Aí o Kleber, Jota. Muito obrigado, Carlos Cereto. Tá aí o Pacaembu para você ver a classificação, né? Depois de Ponte 2, Figueirense 2, Curitiba 3, Flamengo 0 e Corinthians, Grêmio 1. A classificação do campeonato. Vamos lá. Fluminense, que ainda joga na rodada, tem 47 pontos. O Atlético Mineiro, que ainda joga na rodada, tem 45 e ainda tem aquele jogo contra o Flamengo. O Grêmio fica na terceira colocação, perdendo aqui para o Corinthians. O Vasco, quarto colocado. São Paulo e Inter, 35. Botafogo, Cruzeiro, 34. Corinthians, Ponte Preta, 31 pontos. Né? E aí tem também o Náutico e a Portuguesa, que vão para a rodada com 28 pontos. Flamengo perdeu na rodada, o Flamengo tem 27, Santos 26, Curitiba 25, Bahia 24 e os 4 últimos, Palmeiras, Sport, Figueirense e Atlético Goianiense. Muito obrigado a você que acompanhou essa transmissão pelo Premier FC e pelo PFC Internacional ao vivo aqui do Pacaembu. Mostramos mais um jogo do Campeonato Brasileiro 2012. Nós mostramos Corinthians 3, Grêmio 1. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu.